Questão 161, caderno cinza, prova do Enem 2013, primeira aplicação, uma questão da habilidade 6. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, então trajetória dos pontos A e B, sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é: gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, que é o pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. Então, nessa figura, vou recortar aqui para ampliar um pouquinho aqui do lado. Nessa figura, a gente tem um pivô. Nessa gangorra, esse indivíduo aqui, né, que está no ponto A, ele vai impulsionar para cima e vai fazer com que o outro desça. E esse movimento ele vai ficar ocorrendo aqui, né, sempre em torno desse pivô. E estando os pontos A e B, isso é fundamental para a gente poder resolver essa questão, equidistantes daquele pivô. Beleza? Então, se a gente pensar aqui nesses dois segmentos, né? Se eu chamar esse pivô aqui de um ponto C, por exemplo. Então, isso aqui vai ter uma distância que eu vou chamar de D, isso aqui também vai ter uma distância que eu vou chamar de D, certo? Então, se isso daqui está girando em torno desse pivô, imagina que essa gangorra seja essa caneta que está aqui, e imagina que isso aqui não estivesse preso por essa gangorra. Imagina só que você tem esse desenho girando em torno daquele pivô, que é aquele ponto C, beleza? Se você fosse girando isso aqui completamente, que figura seria descrita aqui? Bom, uma circunferência de raio igual àquele comprimento D, correto? Para ficar melhor aqui a visualização, ó, deixa eu baixar um pouquinho essa figura e vamos fazer aqui uma circunferência. Deixa eu mudar aqui o traço para facilitar. Então, ó, fazer uma circunferência aqui, tá, que esteja centrada naquele ponto, naquele pivô C ali. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Então, olha só. O que aconteceria aqui se a gente tivesse, né, essa gangorra toda girando o tempo inteiro, né, ela descreveria o movimento de uma circunferência, beleza? Porque esses pontos seriam os pontos que equidistam desse ponto central, né, que é o centro da circunferência, que é o ponto C, uma vez que essas distâncias aqui sempre seriam iguais a D, beleza? Só que, bom, galera, quando esse movimento vai acontecendo, ele é limitado, né? Ele é limitado ao fato de que quando a gangorra faz isso, o ponto B para aqui no chão e o A não tem como subir mais. Depois, quando descer, o ponto A para no chão, o B não tem como subir mais. Então, na verdade, o movimento que é descrito não é todo esse movimento dessa circunferência. Na verdade, o movimento que ele é descrito aqui é mais ou menos esse movimento aqui, ó. Vou apagar essa parte e apagar também essa parte aqui de baixo. Pronto. Então, é esse movimento que você vai ver de frente, cuidado, porque a gente ainda não está falando da projeção ortogonal, mas para quem está olhando de frente esse desenho, você está vendo, né, essas duas crianças, né, ou essas duas pessoas que estiverem brincando nessa gangorra, você vai ver o ponto A descrevendo um movimento assim, levemente circular, não é em linha reta, pode até parecer, né, que vai ser uma linha reta, que ele só vai subir e vai descer, mas a gente acabou de ver que como essa distância aqui ela não muda, então o que você está descrevendo aqui é um arco de uma circunferência, beleza? E não uma linha reta, porque se fosse uma linha reta ia mudando essas distâncias, né? Pensa assim, ó, daqui para cá, por exemplo, você teria um comprimento que com certeza é menor do que esse comprimento aqui, porque você teria um triângulo retângulo, isso é cateto, isso é hipotenusa e tal. Então, claramente ele não vai ficar só subindo e descendo, beleza? Bom, então esse é o movimento que você está vendo de frente. Então, por esse motivo, muitos alunos acabam marcando a letra C. É um ótimo distrator essa letra C. Por quê? Porque é o movimento que você está vendo de frente. Só que não é isso que ele quer. O que ele quer é a projeção ortogonal. Projeção ortogonal, galera, pensem sempre numa sombra. É como se você conseguisse enxergar a sombra que é feita, né, a partir de um determinado objeto num determinado plano. Vou dar dois exemplos. Imagine que eu quero saber a sombra que essa caneta aqui faz no iPad, aqui embaixo, beleza?
Então, se eu estou pensando numa projeção ortogonal sobre o plano do iPad, que está ali embaixo, eu estou pensando em feixes de luz que estão vindo aqui de cima, saindo aqui da câmera, descendo e projetando lá embaixo uma sombra que vai ser mais ou menos essa daqui, ok? Já se a minha caneta estivesse em pé e você fosse projetar aqui uma sombra, imagina que você vai projetar a sombra disso. A sombra disso não vai ser o desenho da caneta, vai ser um ponto, né? Ou, enfim, uma circunferênciazinha aqui, porque você não está vendo todo aquele restante. Então, se você está vindo aqui com um feixe de luz, um raio de luz aqui 90 graus, quando você projetar isso lá embaixo, isso vai fazer um ponto, ok? Dá um outro exemplo, pegar aqui a minha capinha do celular. Se eu projetar minha capinha do celular e ela estiver paralela ao plano do iPad, quando eu fizer essa projeção, o desenho que vocês vão ver é esse. Vocês vão ver esse círculo que está todo aqui, vão ver esse desenhozinho aqui vazado, que é o da câmera e tal. Agora, se eu pego essa capinha do iPad, do celular, e eu quero a projeção ortogonal dela no plano do iPad, ela estando assim, perpendicular já ao iPad, quando você projetar, a única sombra que você vai ver é a sombra disso, porque você não está vendo nada que está lá embaixo. Essa é a ideia de uma projeção ortogonal. Então, nesse caso, ele quer a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra. Então, a gente está fazendo uma projeção ortogonal nesse plano do chão da gangorra que está aqui. Então, você tem que tentar imaginar esse desenho visto de cima. É como se você tivesse aqui o Sol, né? Observe que meu desenho é bem maduro, né? Bem profissional, né? E esse Sol está emitindo vários feixes aqui, né? Iluminando isso aqui de maneira perpendicular a esse plano, porque o ortogonal tem a ver com perpendicularidade, ok? Então ele está fazendo, né, vários feixes de luz assim, beleza? Pensa sempre no Sol do meio-dia, né? E aí, quando você faz essa projeção ortogonal desse movimento, você basicamente está pegando isso daqui, cada um desses pontinhos e projetando aqui embaixo, ó. Então, à medida que você vai fazendo a projeção de cada um desses pontinhos aqui embaixo, o que você vai enxergar aqui é um segmento de reta, que tem início e fim. Ele tem início aqui, por exemplo, e fim aqui no plano da base, ou início aqui e fim ali, tipo, tanto faz, ok? E a mesma coisa você vai enxergar aqui para o ponto B. Como o ponto B está descrevendo esse movimento, se você fizer a projeção ortogonal de cada um desses pontinhos aqui do plano do ponto B, lá no plano da base da gangorra ou do chão da gangorra, o que você vai ver aqui como movimento, visto de cima, né, visto a sombra de cima aqui, vai ser só esse segmentozinho aqui de reta, beleza? Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola, tá? E só analisando aqui os distratores, ó, o que ele queria que você pensasse no A e B da letra D? Ele queria que você estivesse olhando de frente, um movimento que só iria para cima e para baixo, você não percebesse esse arco, né, dessa circunferência. O que ele queria que você achasse na letra C? Era justamente aquele movimento circular, só que de novo visto de frente. Você não estaria vendo a projeção ortogonal no plano, tá, do chão da gangorra. O que ele queria com o distrator A? Ele queria que você pensasse, que você até visualizasse essa projeção ortogonal no plano, só que você pensasse no movimento que vai para cima e para baixo, sem perceber que você teria arcos de circunferência, beleza? E o que ele queria na E, não tem a menor ideia, tá? É só porque é uma gangorra, ele queria que você ficasse pensando que é um V aqui, mas enfim, isso aqui é o mais viagem de todos, beleza? Alternativa correta é a letra B, e essa ideia de projeção ortogonal está extremamente ligada à habilidade 6, é por isso que ela vai cair bastante no Enem, eu diria que ano sim, ano não, e às vezes até vários anos seguidos, por uma ou outra vez, até 2 itens de projeção ortogonal numa mesma prova, como já aconteceu, mas é uma questão bem frequente porque ela está bem, é um tópico, na verdade, bem frequente, porque está muito ligado à habilidade 6. Questão 179, na prova do Enem 2013, primeira aplicação, uma questão da habilidade 7, que é identificar características de sólidos e figuras geométricas em geral. Não lembro exatamente o texto disso daqui. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Então, ele está falando aqui de uma cozinheira, especialista em fazer bolos, utiliza uma forma no formato representado na figura. E ele quer que você simplesmente identifique que figuras são essas, tá? Então, aqui, galera, nessa forma, a gente tem duas figuras, né? A gente tem essa figura que está aqui, e essa outra figura, vou fazer aqui de vermelho, essa outra figura que está aqui.
Ambas são representações de um mesmo tipo de figura, né? Porque se você rotacionar, por exemplo, essa vermelha 180 graus aqui, né? Se você girar a figura vermelha, você vai ter uma figura geométrica que tem aqui uma circunferência, aqui embaixo uma circunferência com um raio aparentemente menor, né? Isso eu estou falando, deixa eu até pintar da mesma cor aqui para não fazer confusão. Isso aqui eu estou falando da azul, mas se você girasse a vermelha, seria a mesma ideia. Então, na azul você tem uma circunferência, uma outra circunferência com um raio menor, o que fica um pouco mais explícito quando você percebe que esses segmentos aqui, eles estão entrando aqui no desenho, né? Eles não estão paralelos entre si, digamos assim. Então, que tipo de figura é essa que a gente tem aqui? Essa figura, ela deriva, né, de um cone, beleza? E você cortou uma parte de um cone aqui de maneira paralela àquela outra base, né? Então você gerou aqui o que a gente chama de um tronco de cone, beleza? Então, aqui a gente tem um tronco de cone e no vermelho a gente tem também um tronco de cone, beleza? Então, a alternativa correta, bem rápida essa questão, é o tipo de questão que você tem que fazer em 1 minuto lá na hora da prova para ganhar tempo em outras, é a letra D, você tem 2 troncos de cone, beleza? Só relembrando, né, essas figuras aqui, um cilindro, você vai ter 2 circunferências, né? Enfim, e aqui as geratrizes do cilindro, né? Então, acho que é tranquilo o cilindro, né? É um prisma que tem uma base circular, de certa maneira. Pirâmides são figuras que você tem um plano e aqui você tem um polígono aqui na base, seja ele um hexágono, um quadrado, um triângulo, tanto faz, e você tem um vértice aqui, né? Digamos que esse plano seja o alfa, você tem um vértice V que não pertence àquele plano alfa. E aí, quando você liga esse vértice V a cada um dos pontos daquele polígono ali da base, né, daquele plano alfa, você gera o que a gente chama de uma pirâmide. O cone é a mesma coisa, só que o cone você não tem aqui na base alfa um hexágono, um polígono qualquer, né? Você tem, cuidado, eu vou primeiro falar círculo, mas já já eu vou corrigir isso. Então você tem um círculo aqui no cone com esse vértice não pertencendo àquele plano alfa, beleza? E aqui você teria um cone, só que aqui você teria um cone que a gente chama de um cone circular, que é um cone de base circular, beleza? Em geral, quando a gente fala só cone, a gente está se referindo a um cone circular, mas por definição, vou deixar registrado isso aqui para que vocês saibam, a definição de um cone não demanda que você tenha um círculo aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, é um cone, por definição, beleza? E por que que esse desenho maluco ali, ele é um cone, por definição? Porque para que você tenha um cone, você precisa ter uma região simples e fechada pertencente a um plano alfa. Então, isso aqui é uma região simples e fechada. E você precisa ter um vértice V que não pertence ao plano em que está aquela região simples e fechada, que é o que a gente vai chamar de vértice daquele cone. O que é uma região simples e fechada? Isso aqui, por exemplo, é uma região fechada, porque o início e o fim dela convergem. Você não sabe, você não tem uma separação, uma quebra nesse desenho. Só que ela não é simples, porque ela tem um cruzamento à medida que você faz o desenho. É como se você, não tirando aqui o papel, né, do iPad, isso aqui é uma região simples, porque eu não tive cruzamento. Isso aqui, ó, quando eu cruzei um ponto anterior, já deixa de ser uma região simples, beleza? E isso aqui é uma região simples, só que ela é aberta, ela não é uma região fechada, porque você tem essa desconexão aqui, né? Então, para a definição de cones, você tem que ter uma região que seja simples e fechada, não necessariamente um círculo. Se você tiver um círculo, a gente chama isso de um cone circular, ok? Até como uma última curiosidade, toda pirâmide é um cone. Por que toda pirâmide é um cone? Porque se você fizer o desenho dessa pirâmide, ela é caracterizada como uma pirâmide, porque você tem aqui uma poligonal, né? Você tem um polígono, que é uma sequência de segmentos de reta, só que uma sequência de segmentos de reta, ou um polígono, ele é uma região simples e fechada. Então toda pirâmide é um cone, mas nem todo cone é uma pirâmide. Beleza? E o tronco de cone é essa figurinha que está aqui. E eu falei que era o último, mas eu não me aguento, né? Então, um último detalhe aqui também, que é importante, nunca vi aparecer isso na prova do Enem, mas já vi aparecer no IME ou no ITA, e quando apareceu eu fiquei super confuso, porque eu achei estranho isso. Mas existe uma definição para tronco de cilindro, tá?
E eu achei estranho a primeira vez que eu vi, porque como eu nunca tinha visto, eu achei que, pô, se você fizer uma seção paralela aqui à base, como você faria para gerar um tronco de cone, você não vai gerar um tronco de cilindro, você vai gerar um cilindro, né? Você vai gerar um desenho que é idêntico ao outro, tipo, enfim, tem as mesmas características de um cilindro, né? Mas um tronco de cilindro é gerado quando você não faz uma secção paralela à base, você faz uma seção que esteja levemente inclinada. Então, se eu inclinasse um pouco essa seção aqui, se eu fizesse um corte assim, por exemplo, eu geraria o que a gente chama de um tronco de cilindro, beleza? E, enfim, isso daqui é o que a gente chama de um tronco de cilindro. E até tem como calcular o volume, você pega esse ponto médio que está aqui, aí você imagina que essa parte aqui da figura que está daqui para cima, ela vai compensar ali embaixo, enfim. Mas é uma viagem, isso nunca foi cobrado no Enem, não quero assustá-lo, só foi cobrado uma vez no ITA, no IME da vida. Então, não se preocupem muito com isso, porque dificilmente isso vai aparecer na prova do Enem. Beleza? Questão 160 do caderno cinza, prova do Enem 2013, primeira aplicação, questão da habilidade 8. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o comprimento da haste EF? Bom, galera, essa questão vai ser uma questão em que vocês vão ter que fazer duas semelhanças de triângulo e depois fazer uma manipulaçãozinha algébrica para poder chegar lá na resposta, tá? E no final, dou uma dica aí de como que isso poderia ser simplificado, beleza? Por enquanto, vamos chamar aqui esses comprimentos de D1 e D2, ok? Lembrando, né, que todos os triângulos aqui são retângulos. Quando eu digo todos, né, os que a gente vai usar para nossas semelhanças, que são ABC é um triângulo retângulo, EFB é um triângulo, aqui EFB é um triângulo retângulo. Esses dois triângulos, além de serem retângulos, têm um ângulo alfa em comum, né? E a mesma coisa quando eu olho para esse triângulo maior, ABD e AFE, ambos são triângulos retângulos e tem um ângulo aqui beta comum aos dois, beleza? Então, só apagando isso aqui, porque é desnecessário deixar isso aqui poluindo muito a figura. Primeiro, a gente vai fazer uma semelhança dos triângulos ABC e EFB. Então, nessa semelhança do triângulo ABC com EFB, a gente tem que esse segmento EF, tá, que eu vou chamar de X, que é o que você quer descobrir, está para 4, assim como esse comprimento D1 está para D1 mais D2. Ok? Então, recapitulando. Esse x está para o 4, assim como D1 está para D1 mais D2. Também poderia ter feito x está para D1, assim como 4 está para D1 mais D2. Eu acabaria chegando numa fração equivalente, né, uma igualdade equivalente a essa daqui. Tá? Só que esse D1 viria para cá e o 4 iria para cima, mas é a mesma expressão. Ok? Vou deixar assim por enquanto, e agora vou fazer uma outra semelhança do triângulo ABD com o triângulo AEF. Fazendo essa semelhança, você vai ter aqui que x está para D2, assim como 6 está para D1 mais D2. Observem que eu fiz a outra forma de semelhança, né? Como eu poderia ter feito aqui, tanto faz qual das duas você vai utilizar, tá? Pode ser de lados correspondentes em triângulos diferentes, como lados correspondentes primeiro no mesmo triângulo, né? Mas esse está para esse, assim como esse está para esse, beleza? Usando a semelhança. Aqui acho que é tranquilo essa parte, não vou perder muito tempo aqui não. E aí, bom, a grande jogada aqui algébrica que você teria que fazer é, daqui você vai isolar esse D1, e você vai ter que o D1 é x que multiplica D1 mais D2. Tudo isso dividido por 4, enquanto que aqui eu vou pegar esse D2 e vou passar multiplicando, esse 6 vai vir para cá dividindo, e esse D1 mais D2 vai passar para lá multiplicando. Tudo isso para isolar o D2, e aí vai ficar D2 é igual a x, que multiplica D1 mais D2,
tudo isso dividido por 6, ok? E agora eu vou somar D1 com D2, usando essas duas expressões. Eu vou ter que D1 mais D2 vai ser igual a x, vou até evitar a fadiga aqui, ó. D1 mais D2 vai ser essa expressão, mais essa expressão, que é o D2, correto? E vou ter essa soma aqui, ok? E por fim, note que tanto aqui nesse numerador eu tenho x vezes D1 mais D2, quanto aqui também eu tenho x vezes D1 mais D2, né? Então aqui eu poderia fazer D1 mais D2 é igual, vou colocar esse x que multiplica D1 mais D2 em evidência. Colocando isso em evidência, essa expressão algébrica multiplica nessa fração o 1/4, beleza? Porque se eu estou extraindo isso, colocando em evidência, vai sobrar aqui 1/4. E aqui, quando eu tiro isso e coloco em evidência, vai sobrar 1/6. Beleza? Se você fizer a distributiva aqui, você vai perceber que isso vai voltar para essas mesmas duas frações, ok? E como aqui agora você tem um produto de 3 fatores, que é o x, D1 mais D2 e 1/4 mais 1/6, eu posso enxergar isso daqui como sendo um fator apenas multiplicado por 1, e aí eu posso cancelar esse D1 mais D2 com esse D1 mais D2, correto? O que a gente vai ter aqui é que 1 é igual a x que multiplica 1/4 mais 1/6. Isso aqui, se você melhora isso aqui um pouquinho, você pode tirar o MMC, que é 12. 12 por 4 é 3, 3 vezes 1 é 3. Não se desespere se você não lembra muito bem MMC, essas coisas, porque a gente vai ver isso na matemática básica. 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter que 1 é igual a x vezes 5 dozeavos. Se eu passo 12 multiplicando e o 5 dividindo, eu vou ter que 12 quintos é igual a x, e daqui eu chego que o x é igual a 2,4. A gente vai ver lá em cálculo mental como que a gente pode fazer essa conta, né? No cálculo mental, você pode pegar 12 quintos, multiplica em cima e embaixo por 2, por exemplo. Isso aqui é 24 décimos, e dividir por 10 é só deslocar a vírgula para 2,4. Ok? Apesar de ser muito trabalhoso isso aqui, tudo que a gente fez, galera, se a gente for generalizar esse problema, esse é um problema que ele é bem batido, assim, em vários vestibulares ele já apareceu várias vezes. Então, é um problema que se você apaga isso aqui, por exemplo, ó, beleza? Apagar esse 4 e apaga esse 6, e você coloca A, B e X, a resposta é sempre a mesma. O X é o inverso da soma dos inversos de A e de B. Então, de novo, esse X é o inverso, 1 sobre, a soma dos inversos daqueles dois valores. Então, aqui era 4 e 2, né? Então, aqui ficaria 1 dividido por 1/4 mais 1/6. Aliás, era 4 e 6, né? Então, ficaria 1 dividido por 1/4 mais 1/6. Aqui embaixo, né, dessa fração principal, 1/4 mais 1/6, a gente viu aqui que dava 5 dozeavos. E aí 1 sobre 5 dozeavos é fração de fração, mantém aquele 1, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui ficaria 12 quintos, que é igual a 2,4. Beleza? Então, caso vocês queiram decorar essa relação aqui, ó, sempre que você tem uma construção desse tipo, que você tem dois segmentos aqui, que você vai traçar, né? Como se fossem esses cabos de aço sustentando, e você quer achar essa altura a partir desse ponto de encontro, tá? Desses dois cabos de aço. Então, essa altura é sempre o inverso da soma dos inversos daqueles dois valores. Sempre. Pode decorar, porque sempre vai dar certo. É isso que, de certa maneira, a gente acabou de demonstrar aqui. Se eu tivesse mudado aqui para A e aqui para B, eu teria chegado exatamente nessa relaçãozinha. Beleza? Questão 158, questão da prova do Enem 2015, caderno cinza. Prova de 2015, primeira aplicação, questão da habilidade 9. Entre esses polígonos, que estão aqui, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o triângulo, losango, o pentágono, o hexágono ou o octógono. Então vamos ver o que a gente tem que representar aqui. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir em relação ao total de calorias diárias 60% de carboidratos, 10% de proteínas, 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono.
Gostei dessa nutricionista. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, como está aqui, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Então, galera, a gente está procurando aqui 60% de carboidrato, 30% de gorduras e 10% de proteínas. De tal forma que isso aqui tudo seja proporcional às áreas, né? As áreas sejam proporcionais às porcentagens, ou seja, a área da gordura tem que ser o triplo da área da proteína, né? Então, se isso aqui tiver uma área A, ficou só área, né? Se tiver uma área A, agora vai. Se tiver uma área A, pronto. Então, a gordura vai ter que ter uma área 3A e o carboidrato, por sua vez, vai ter que ter uma área 6A, ok? Então, se você pegar aqui tudo, né, vai ser uma área de 10A, e aí 10A, 1/10 dela é de proteína, que é aqueles 10%, 3/10 dela é de gordura, que é aqueles 30%, 6/10 é do carboidrato, que é os 60%, beleza? Bom, vamos começar analisando pelo triângulo, né? Triângulo está falando aqui que você vai ter um triângulo que ele é equilátero e que quando você pegar esses segmentos aqui, todos esses segmentos vão ter o mesmo comprimento. Só que se você faz isso exclusivamente, esqueçam ali o carboidrato por enquanto, vamos olhar só para proteína e gordura. Se você faz isso para proteína e gordura, quando você divide aqui ao meio, que você gera uma base média, existe aqui uma razão de semelhança desse triângulo para o triângulo maior, que é de uma proporção de 1/2, né? Porque, por exemplo, se isso aqui for L, isso aqui também for L, então isso aqui tudo é 2L, então todas as medidas desse triângulo vão ser a metade das medidas daquele triângulo maior. Só que essa razão de 1/2, quando você pensa em áreas, que é uma medida bidimensional, ela está elevada ao quadrado. Então, essa área aqui, por exemplo, né, ela não seria a metade dessa área maior, ela seria a metade ao quadrado. Então, a metade ao quadrado é igual a 1/4, então essa área seria 1/4 da área total. De fato, se você pegar um triângulo equilátero como esse, você consegue dividir aqui em 4 triângulos equiláteros idênticos, tá? Então, você teria, por exemplo, que essa área que está aqui é 1/4 da área total. Então, essa área que está aqui de vermelho seria o triplo daquela areazinha que está ali de azul, beleza? Por enquanto, a gente não teria nenhum problema, né? Por quê? Se você fizer isso, você vai ter aqui que a área de gordura, né, se você dividisse isso aqui em 3 partes, ó, você teria que a área da gordura seria equivalente a 3 áreas daquela proteína. E, de fato, você tem que ter que a área da gordura é o triplo da área da proteína, beleza? Só que se você fizesse a mesma coisa para o carboidrato, se você já conhecesse esse tipo de construção aqui, você conseguiria dividir esse carboidrato não em 6 partes, mas sim em 5. Então, de certa maneira, aqui você teria 5 triângulos equiláteros, aqui você teria 3, e a área relativa ao carboidrato não seria o dobro da área da gordura, que é o que tem que acontecer aqui, né? Carboidrato tem que ser o dobro da área de gordura, beleza? E, de fato, se você for pensar em semelhanças aqui, né, e razões entre áreas, etc., esse triângulo aqui todo, ó, ele corresponde, né? Se isso aqui tudo é 2/3 do lado total do triângulo, se você chamar isso aqui tudo de L, então aqui você tem 2 das 3 partes, então aqui é 2/3. E quando você pega 2/3 e eleva ao quadrado, isso dá 4/9. Então aqui você vai ter 4/9 do total, e 4/9 do total não vai corresponder àqueles 40%, porque para que fosse 40% teria que ser 4/10. E quando a gente está falando em 4/9, é justamente essa construção que a gente tinha feito aqui, né? Ó. Veja bem, aqui você tem 1, 2, 3, 4 triângulos como esse, num total de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui você tem 4/9 do total, isso não pode corresponder àqueles 40%. Ok? A do triângulo era bem chatinha de explicar, eu acho que as outras são mais de boa, tá? Então vamos só apagar isso aqui. A gente já viu que não pode ser o triângulo, então já vou tirar ele aqui da minha análise. Vamos lá para o próximo.
Nesse daqui, galera, carboidrato no losango está pegando metade da área, né? Porque você dividiu aqui o losango ao meio. Então aqui você teria um carboidrato representando 50%, não pode ser. Beleza? Então esquece ali o carboidrato, ok? Se a gente vier agora aqui para o pentágono, esse pentágono você pode, como ele fala que é um pentágono regular, né? Então você pode pensar que esse pentágono ele foi dividido em 5 triângulos idênticos. Você vai ter esse triângulo aqui, tá? Esse outro triângulo que está aqui, esse outro triângulo que está aqui e esse outro triângulo que está aqui, beleza? E se é um pentágono, então cada triângulo desse vai corresponder a 100% dividido por 20 não, já estou dando a resposta. 100% dividido por 5, porque são 5 triângulos equivalentes. Então, cada triângulo desse equivale a 20%. Beleza? Então, o carboidrato que está pegando essa parte, mais essa parte, mais essa parte, isso aqui vai dar 60%. Já gorduras, se eu marcar aqui de vermelho, ela está pegando essa parte, que é 20%, mais a metade desse triângulo, né? Porque você está traçando aqui uma mediana, já que esse comprimento é igual a esse, só que como esse triângulo aqui ele é isósceles, já que isso é igual a isso, então essa mediana também é altura, também é bissetriz, enfim, tudo isso relativo à base daquele triângulo isósceles. Basicamente, você teria que enxergar que você está dividindo essa área aqui ao meio, então se isso é 20%, isso é a metade de 20%, então isso aqui é 10%, com mais 20% deu 30%, e as proteínas que estão ali seriam equivalentes a 10%, que é justamente o que a gente quer. 10% de proteína, 30% de gordura, 60% de carboidrato. Então já dá para saber que a alternativa correta é a letra C, do pentágono. Vamos só conferir as outras para a gente ver, né, o porquê que elas estão erradas. No hexágono, você pode dividir isso aqui em 6 triângulos equiláteros, né? Então você poderia ter isso daqui, e aqui você poderia dividir aqui também. Então, cada área dessa seria 1/6 do seu 100%, né? Então, já seria meio estranho, porque 100% dividido por 6 é a mesma coisa que 50 dividido por 3, que é aproximadamente 16,7%. Então, gordura seria o dobro de 16,7, que não vai dar um número bonitinho assim, né? Terminado em 0. Então, enfim, com certeza também não vai ser essa. E, por fim, aqui no octógono, se você olhar para o carboidrato, e você não dividiu o octógono em 8 partes, vamos dividir só em 4 partes idênticas, né? Tá? Que seriam essas 4 partes aqui, ó. Beleza? Notem que o carboidrato está pegando 3 daquelas 4 partes, ou seja, está pegando 3/4 do total, que é a mesma coisa que 75%. Também não pode ser aquele 60%. Então, por fim, a gente viu que, de fato, o único que pode representar essa situação é o pentágono. Beleza? Uma questãozinha aqui de áreas. Meio chatinha, não por essa, nem por essa, nem por essa, mas pelo triângulo. O triângulo especialmente era um pouquinho mais chato de você desconsiderar aqui nesse cálculo. Tranquilo? Questão 174 do caderno cinza da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Uma questão da habilidade 7. Qual deverá ser a forma do adesivo? Bom, o sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde a sua base, então tem que ser revestido desde a sua base, que é a base do cone, até a metade de sua altura, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Então, primeiro, galera, a gente está falando de um cone circular reto. Então, se é um cone circular reto, você tem a base aqui como um círculo, beleza? E se ele é um cone circular reto, então, vou fazer aqui o desenho, você tem que a projeção ortogonal desse vértice aqui do cone tem que coincidir com o centro da base, beleza? Isso é um cone circular reto, tá? Quando você faz essa projeção ortogonal e ela coincide com o centro da base daquele cone, beleza? Senão você vai ter um cone que ele é oblíquo, né? Você vai ter uma figura que é mais ou menos assim, né? Aí ele vai ter uma leve
nem todas as suas geratrizes vão ter a mesma medida. Nesse caso, quando essa projeção ortogonal coincide com o centro, todas essas geratrizes aqui, né, elas vão ter o mesmo comprimento, beleza? Isso é um cone circular reto. Bom, então nesse cone circular reto, você quer revestir esse sinalizador, né, que tem a forma de cone circular reto, desde a sua base, ou seja, desde aqui de baixo da base do cone, só que aqui que está a grande jogada, você só vai revestir até a metade da sua altura. Se você fosse revestir todo ele, né, e você quisesse essa superfície lateral a ser revestida, você teria que relembrar, teria que lembrar na hora da prova, como que é a planificação desse cone, né? Como é que você planifica um cone? Então, por exemplo, quando você quer planificar um cilindro, é uma planificação relativamente simples da gente demonstrar, né? É como se você pegasse, deixa eu até ver aqui o que eu tenho aqui em mãos. Um pedaço de papel meio tosco aqui. Então, pego esse papel aqui, uma cartolina, e aí faço um cilindro, beleza? Então, a planificação do cilindro é tranquila. Você pega um papel, uma cartolina e gira e você forma o cilindro. A do cone é levemente mais complicada, né? Mas a do cone, as possíveis planificações seriam um triângulo assim, tipo um triângulo não, um setor circular, né, com um ângulo alfa aqui, de tal forma que se você pega, tipo aquele chapéuzinho de festa, né, e você enrola isso aqui, você vai ter um cone que quanto menor for esse comprimento, mais você vai precisar enrolar para que você faça com que essa parte encontre com essa, e mais pontudinho ele vai ser, mais alto ele vai ser. Mas você também pode ter, a gente não pode esquecer disso, esse setor circular aqui, porque esse ângulo vai depender do quão achatado ele está, né, esse cone, beleza? Nesse caso aqui, se você andar um pouquinho para juntar essas pontas, você já vai conseguir fazer aquele chapeuzinho de festa. Então ele vai ser um chapeuzinho de festa mais achatado, mais baixinho, né, com uma altura pequena, beleza? Qualquer um dos dois está perfeito, está correto, beleza? Não tem um que seja mais certo do que o outro, tá? Vai depender das características do seu cone, beleza? Só que nesse caso, ele só quer até a metade do cone. Então, se ele só quer até a metade do cone, de certa maneira você teria que enxergar esse cone aqui de cima indo embora, né? Esse cone aqui de cima, ele vai embora. E se esse cone vai embora, de certa maneira, se eu voltar com ele aqui, o que vai embora dessa figura é um outro cone que, como você vai abrir esses dois aqui da mesma forma, é como se esse círculozinho que está aqui, essa circunferência, beleza? Fosse uma parte ou assim ou assim, ó. Certo? Né? De tal forma que quando você juntasse, aqui você teria uma circunferência menorzinha vermelha e aqui embaixo uma circunferência maior que seria essa parte verde, ó. Essa parte verde seria esse todo que está aqui, caso a planificação desse cone fosse dessa forma, ou esse todo aqui, né, caso a planificação desse cone fosse dessa outra forma, beleza? Dependendo das características do cone que a gente desconhece ali, ok? Só que se esse cone de cima for embora, né, se essa parte daqui for embora, ó, então peguei essa parte e ela não existe mais, então na nossa planificação o que vai acontecer é que essa partezinha aqui ou essa partezinha aqui, não sei porque depende da característica daquele cone, elas vão embora, ou isso ou isso. Então eu tenho duas opções para planificação desse tronco de cone. A planificação do tronco de cone ou vai ser uma figura dessa maneira como está aqui, ou vai ser uma figura dessa maneira como está aqui. Como essa não aparece nas alternativas, o que a gente vai ter que procurar é essa daqui, e essa possibilidade é a que está representada lá na letra E. Beleza? Porque ele quer revestir toda essa parte lateral aqui, então você vai ter que ter esse revestimento para quando você abraçar aquele tronco de cone, você consiga preenchê-lo completamente. Beleza? Você poderia até se confundir com esse desenho aqui, mas veja que aqui você tem um segmento de reto, não é bem isso, né? É um arco de uma circunferência que você tem que ter desenhado aqui, porque o cone vem de uma circunferência incompleta, né? Para que você possa gerar o cone, para que você possa juntar ali e fazer com que esse vérticezinho que está aqui suba, fazendo aquele tradicional chapeuzinho de festa. Beleza? Então, a alternativa correta, letra E. E o que pegou muita gente aqui nessa questão, porque muitos marcam letra D nessa questão, é o fato de ter falado que foi até a metade de sua altura. Porque se você tivesse considerado o tronco todo, o cone todo, desculpa, vocês acabariam colocando letra D. Beleza? Questão 165 da prova de 2018, Enem
PPL, né, segunda aplicação de 2018, uma questão da habilidade 7. Bom, ele quer saber aqui qual é a posição final da figura, né, essa figura que está aqui, provavelmente, e ele explica aqui que isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos. Duas das transformações isométricas, e o próprio nome já diz isso, né, galera? Ó, iso é de igualdade, métrica de medida. Então, mesma medida. Transformações que mantêm as mesmas medidas. Então, duas dessas transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado dessa transformação. Então, por exemplo, se eu quero refletir esse coraçãozinho A em torno desse espelho Y que está aqui, o desenho que vai ser gerado é esse coração que está aqui com A. Só que notem que, por exemplo, se eu pegasse esse ponto que está aqui, esse ponto não é esse, né? Como você tem uma reflexão, você tem que ter aqui as mesmas distâncias, esse ponto estaria lá na outra extremidade do coração. É um espelho, né? Vocês veem bastante isso na física, tá? Bom, e a rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto. Isso é chamado de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas. Então, só antes da gente passar para as transformações, uma rotação você está girando. Então, digamos que eu quero uma rotação dessa caneta de 90 graus no sentido horário. Então, bom, sentido horário está girando assim, igual o relógio, igual os ponteiros do relógio. Então, 90 graus no sentido horário, em torno, por exemplo, dessa ponta que está aqui, é você fazer isso. Ó. Girou 90 graus, fez uma rotação de 90 graus em torno desse ponto que está aqui, da ponta da caneta. Ok? Então é isso que a gente vai ter que fazer aqui. A gente vai ter que fazer reflexões e rotações, né? Seguindo essa ordem que ele foi dando aqui pra gente. Ok? Então vou pegar esse desenho, vou aumentar ele um pouquinho aqui para facilitar a nossa representação. E bom, vou fazer um outro desenho aqui em cima desse, porque vai facilitar para o que a gente vai precisar já já. Beleza. Então, primeiro, a gente quer uma reflexão no eixo X. Então, quando você pegar isso aqui e refletir no eixo X, vou até colocar esse ponto A aqui também, que também vai ser importante na nossa reflexão, na nossa rotação. Então, quando você pegar essa figura e refletir no eixo Y, o que vai acontecer é você imaginar que isso aqui é um espelho. Então, se isso é um espelho, o seu desenho vai ficar assim, ó. Beleza? Isso daqui vai ser a reflexão em torno do eixo X. Tá? Não vai ficar perfeitinho, mas enfim, vai dar para ter uma boa ideia. Então, essa aqui vai ser a nossa reflexão. Talvez esse desenho tenha ficado um pouquinho maior do que aquele, mas é porque aqui no iPad, se eu vou aumentando ou diminuindo, né, ele vai mudando aqui também. Então, não se importem muito com isso. Tá? Pronto. Essa foi a nossa reflexão no eixo X. Fizemos essa primeira modificação aqui. Tá? Depois a gente vai ter uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com centro de rotação no ponto A. Então, se o centro de rotação é nesse ponto A, que é esse ponto que está aqui, então quando você rotaciona 90 graus no sentido anti-horário, em torno desse ponto, você vai fazer isso aqui, né? Anti-horário, 90 graus. Então, essa nossa figura agora, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando eu fizer esse desenho, ela vai rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Pronto. Aqui a gente fez essa segunda transformação geométrica, nossa segunda isometria ali. Beleza? Depois a gente vai fazer uma reflexão no eixo Y. Então, se é uma reflexão, isso aqui vai se transformar num espelho. Eu vou ter que tentar imaginar como é que fica esse desenho em torno daquele espelho. Então, essa nossa transformação vai fazer com que isso venha para cá, só que assim, né? Beleza? E aí pronto. Fiz essa minha reflexão em torno do eixo Y agora. Depois, eu tenho uma rotação de 45 graus no sentido horário, com centro de rotação no ponto A. Então, eu tenho isso daqui aqui. Se eu vou rotacionar 45 graus no sentido horário, eu vou fazer isso, né? Então, eu rotacionei 45 graus no sentido horário. Logo, esse meu desenho vai ficar algo mais ou menos assim. Ok? Rotacionando 45 graus no sentido horário. Por fim, vai fazer uma reflexão no eixo X. Então, se é uma reflexão no eixo X, você vai ter que rebater isso para lá. Quando você rebater isso para lá, o desenho que vai ser gerado vai ser esse que está aqui, né? Ó. Refletir ele lá no eixo X, ele vai fazer isso. Ok? E aí, fizemos as 5 reflexões / rotações que eram necessárias.
E de todos esses desenhos, o que mais se aproxima dessa figura que está aqui é o que está na letra C, né? Que é um coração inclinado assim, com o A virado ali para cima. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá? Apesar de eu estar fazendo no iPad, né? Enfim, se eu tivesse que fazer a mão livre, seria a mesma ideia, né? Eu teria que... Vai ficar bem mais tosco, com certeza, mas teria um desenho mais ou menos assim, inicialmente. Aí depois, quando eu rotacionasse 90 graus no sentido anti-horário, ficaria um coração aqui com A para cá. E era isso que você ia ter que ir fazendo em cada uma dessas etapas para poder descobrir qual seria a posição final dessa figura. Questão 149 do caderno cinza da prova do Enem 2016, primeira aplicação, uma das questões mais difíceis da prova desse ano. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Então, é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide irregular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de ser obtidos pelo artista plástico? Então ele está falando que é possível, né? Quando você tem uma pirâmide de base quadrada, vamos fazer um desenho aqui aproximado, uma pirâmide de base quadrada. Ali está o vértice. Aqui e aqui. Deixa eu até apagar esse ponto, não preciso mais dele. Bom, então a gente tem aqui uma pirâmide de base quadrada e esse artista plástico pretende retratar em uma de suas obras os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Beleza? Então, bom, ele quer saber que tipos de polígonos a gente pode formar. Beleza? Então, por exemplo, o quadrado é um dos mais tranquilos aqui da gente conseguir formar, porque basta você imaginar que você vai pegar aqui um plano que seja paralelo ao plano da base, e quando você pegar esse plano paralelo ao plano da base, você vai gerar um novo quadrado aqui nesse plano, né? Então, é possível gerar um quadrado? Mas ele está falando aqui que são quadrados apenas, beleza? E, na verdade, não são apenas quadrados que você consegue formar, tá? Se você fizer uma seção com o próprio... Deixa eu até apagar aqui. Com a própria face, né, da pirâmide, ou até outros cortes apropriados aqui, enfim, que você passe apenas por 3, por exemplo, se eu pegasse aqui esse ponto e um pontinho mais para cá. Então você conseguiria fazer aqui nessa seção, nesse corte, né, uma seção que seria um triângulo. Basicamente porque pegaria essa face frontal, essa face da direita, a face de baixo, mas esse plano não interceptaria nem o plano que está aqui à esquerda, nem o plano que está lá no fundo, beleza? E você conseguiria gerar um triângulo. Só que a grande sacada aqui, se você olha para essas alternativas, né, e você percebe que elas vão meio que numa crescente, porque primeiro ele fala só quadrados, e depois triângulos, quadrados e trapézios, triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, já eu retomo isso aqui, e depois triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos. Então a primeira pergunta que você deveria se fazer é: será que é possível gerar um pentágono aqui? Será que tem alguma seção que eu possa fazer nesse sólido que gere um pentágono? Porque se gerar, você já matou a questão, porque a única possibilidade que você tem é a letra E. E nesses casos, tá? Sempre quando ele fala em geometria, né? É possível que um quadrilátero tenha... Blá, 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 blá. É sempre importante você pensar meio que fora da caixa, pensar fora do óbvio. Então, por exemplo, se ele te fala que é possível que um paralelogramo possua não sei o que, não sei o que, não sei o que, tente não desenhar um paralelogramo bonitinho assim. Tente fazer um paralelogramo mais distorcido possível. Pode ser um paralelogramo assim, pode ser um paralelogramo, tipo, grandão aqui assim, tipo, tanto faz, mas desenhe as figuras o mais distorcidas possíveis. Se ele falar, por exemplo, um triângulo ABC, tenta não desenhar um triângulo equilátero, né, ou próximo disso. Tenta desenhar um triângulo toscão, tipo obtusângulo, por exemplo, né? Porque, enfim, isso vai te ajudar a pensar em casos extremos, né? Por que eu estou falando isso? Porque nessa situação, se eu vou pensar em seções no plano,
Sempre você tem que pensar assim, quando você faz uma seção, um plano qualquer, todo plano ele é definido por 3 pontos. Né? Assim como uma reta é definida por 2 pontos, um plano é definido por 3 pontos, em outras palavras. Se você tem 3 pontos, só existe um único plano que passa por esses 3 pontos. Tá? Não existem vários planos que são definidos por esses 3 pontos. A não ser que eles estejam alinhados. Se você tiver 3 pontos alinhados, aí você tem infinitos planos. Mas se eles não estiverem alinhados, só tem um único plano. Então, lá na hora da prova, até comecei pensando assim, pô, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui, eu vou determinar um plano e tal. Só que esse ponto, que é o vértice da base, de certa forma ele é um ponto meio óbvio, assim, meio lógico de você tentar tomar. Então ele não ajuda muito você pensar numa situação extrema, digamos assim. Então a grande sacada que eu tive na hora da prova, que eu acabei acertando essa questão, por mais que não foi nada rápido, tá? Foi algo demorado e que eu, enfim, gastei um tempinho até que eu conseguisse pensar nisso. Foi pensar em pegar, por exemplo, um ponto que seria o ponto médio aqui ou qualquer outro ponto desse segmento de reta que não fossem aqueles dois vértices, pegar esse ponto que está aqui, para isso, o que eu estou buscando aqui, galera, são os 3 pontos que vão determinar um plano, tá? Um plano que vai seccionar essa minha pirâmide. E aí, para não pegar nada que fosse muito óbvio, pensando nesse lance das distorções, de pegar o cenário pior possível, eu pensei, bom, eu tenho essa aresta ali de baixo, tenho essa aresta aqui de baixo, então vou pegar a aresta agora que está meio que oposta a essas duas, né? Que está no mais extremo possível dessas duas. E aí peguei um ponto que estava aqui. E aí quando eu peguei esses 3 pontos, o que eu pensei foi, bom, agora eu vou unir esses 3 pontos, vou até fazer um triângulo aqui fora, depois eu uno eles ali. Então vou pegar esse ponto aqui, aquele e esse. E aí eu estou tentando enxergar aqui um plano, tá? Que passe por esse triângulo, beleza? Só que esse plano que passa por esse triângulo, ele é um plano que o plano em si, ele se estende, né, para os dois lados. Então pensa bem, se você pensar num plano que está passando por aquele triângulo, como ele está inclinado, né, você tem aqui uma pirâmide, a base dela é aquele quadrado, e esse plano ele não está aqui no plano da base, ele está inclinado. Então, como ele está inclinado, se você estender ele aqui para a direita, em algum momento ele vai interceptar essa aresta que está aqui, ó, beleza? Essa nossa aresta. Deixa eu colocar vértices aqui, deixa eu escrever os vértices para não ficar muito abstrato. Vou chamar aqui de vértice V, A, B, C e D. Então, aquele ponto, ele está no vértice VD, mas esse plano, quando você estender ele para a direita, em algum momento ele vai ter que interceptar essa aresta VC. Não me interessa muito onde, mas ele vai ter que interceptar essa aresta. Então, digamos que ele intercepte aqui, por exemplo, tá? E por um raciocínio análogo, quando você pensa nesse plano que passa por esses pontos aqui, digamos, EFG, então esse plano EFG, quando você estender ele ali para a esquerda, ele também vai passar por essa aresta VA, em algum ponto dela, não me interessa muito qual. Só que se ele vai se estender para a direita, passando por esse ponto, e vai se estender para a esquerda, passando por aquele outro ponto, ele vai acabar determinando aqui, nessa pirâmide, um pentágono. Beleza? Não sei se fica muito fácil de enxergar isso aqui. Eu vou até tentar despoluir um pouquinho essa figura. Deixa eu ver até que ponto ele consegue voltar aqui. Que eu fiz um monte de risquinho, né? Isso acaba dificultando aqui o nosso retorno, mas bom, tá quase. Foi. Então, deixa eu tirar esses 3 pontos. Pronto, voltamos aqui ao original. Então, de certa maneira, o que a gente fez ali foi mais ou menos o seguinte, ó. Já vou desenhar aqui um pentágono. Deixa eu ver se ele... Beleza. Então, ó, peguei um ponto que está aqui nessa aresta, peguei um outro ponto aqui nessa aresta e peguei um outro ponto que vai estar lá naquela aresta oposta ali. Só que, de certa forma, esse plano, ó, deixa eu até fazer assim que vai ficar mais claro. Esse plano, ele vai se estender para cá, beleza? E o plano aqui também do triângulo também vai se estender para lá. Então, em algum momento, quando eu for estendendo esse plano aqui para a direita, ele vai interceptar essa outra aresta. Assim como quando eu for estendendo esse plano lá para a esquerda, ele vai interceptar aquela outra aresta. De tal forma que é possível sim, nessa pirâmide de base quadrada, você gerar uma figura aqui que é um pentágono, né? Vou até preencher ele aqui, ó. É possível você gerar esse pentágono, porque você tem uma aresta que está interceptando essa face frontal, uma outra aresta que está interceptando a face da direita,
uma outra aresta que está interceptando Na verdade, não é uma aresta, é o lado, porque a gente está falando em polígono e não no sólido, né? Então você tem um lado que está nessa face frontal, um outro lado que está na face da direita, um outro lado está na face lá de trás, um outro lado que está nessa face lateral esquerda e um outro lado que está na base do nosso pentágono. Então, se é possível formar, na base da nossa pirâmide, então se é possível formar um pentágono, então a única alternativa correta aqui é a letra E. Beleza? Uma parada parecida com essa, vocês poderiam pensar, por exemplo, para um cubo. Deixa eu só tirar isso aqui, que agora ele vai começar a preencher. Pronto. Então, se eu pensasse aqui num cubo, afastar aqui um pouquinho, isso nem sempre vai rolar, tá? Não é para todos os sólidos, mas aqui vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando da pirâmide que poderia ser transportado para cá. Eu poderia pensar que, por exemplo, nesse cubo, eu poderia pegar esse ponto médio, esse ponto médio, esse ponto médio, esse ponto médio, e eu poderia formar aqui um quadrilátero, tá? Um plano aqui que tivesse esses 4 pontos. Então aqui, aqui, aqui e ali. Beleza? Só que esse quadrilátero, quando ele se estender aqui para a esquerda, por exemplo, ele vai acabar interceptando esse lado aqui, essa aresta aqui. Tá? E a mesma coisa, quando ele for lá para o lado direito, ele vai acabar interceptando aquela aresta ali também. Então, por exemplo, num cubo que tem 6 faces, você conseguiria, por meio de uma seção aqui, né, bem feita, bem pensada, digamos assim, você também conseguiria gerar um polígono de 6 lados. Beleza? Mas nem sempre isso é possível. Se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Porque eu realmente não lembro, mas acho que é impossível isso aqui. Mas quando você tem, por exemplo, um octaedro, como é o caso que está aqui, que são 2 pirâmides sobrepostas, por mais que você tenha 8 faces, você não vai ter como fazer numa seção só cortar essas 8 faces. Beleza? E gerando tipo um octógono aqui. Tá? Enfim, por conta das limitações dessa figura. Mas no caso da pirâmide, que era o que ele pedia, existe sim uma possibilidade para você fazer um pentágono. E se ele tivesse falado de um cubo, existe sim uma possibilidade de você fazer, por exemplo, um hexágono, ok? Um trapézio, por exemplo, você poderia fazer se você tivesse uma seção que não fosse paralela à base. Se você dá uma leve inclinada, você vai ter uma seção que é um trapézio. E aqui eu confesso que essa nomenclatura não me agrada muito, eu assim, não me lembro de ter visto ela. Quadriláteros irregulares é meio estranho, porque o quadrilátero irregular seria qualquer quadrilátero não regular. E o trapézio é um quadrilátero não regular. Então é estranho ter trapézios e quadriláteros irregulares aqui também nessas alternativas. Mas, enfim, isso pouco importa, porque é possível fazer um pentágono. Então a alternativa correta é a letra E, mas é uma questão bem chatinha, bem complicada essa daqui. Uma das mais difíceis dessa prova de 2016. Um amigo meu que também é professor, ele nesse ano de 2016 ele fez essa prova, ele é formado no ITA, já passou na pancada de concurso público, atualmente também faz medicina na UNB, e ele acertou nesse ano 44 itens, o único que ele errou foi esse daqui, beleza? Foi essa questão 149 do caderno cinza da prova de 2016. Então, uma questão difícil, se você estivesse errado lá na hora da prova, não teria tanto problema. Não foi a mais difícil dessa prova pela TRI. Nesse ano, eu também acertei 44 das 45. Eu errei uma questão que falava do índice de Gini. E a maior nota nesse ano foi 991,5 e eu tirei 990,5. Eu só perdi um ponto. E essa foi a maior nota dentre todos os candidatos que acertaram 44. Ou seja, pela TRI, aquela que tinha maior dificuldade, de fato, era do índice de Gini, porque foi a que fez com que a pessoa perdesse menos pontos. Eu sei disso porque foi o meu caso justamente lá nessa prova de 2016. Mas essa era uma das 5 questões mais difíceis da prova aí, com certeza. Beleza? Então, se você errou, não tem tanto problema. Questão 154 do caderno cinza da prova do Enem 2014, primeira aplicação, questão da habilidade 8. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Então, na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então, galera, só deixando claro aqui, o prisma reto trapezoidal,
ele está numa posição que é um pouquinho diferente do que a gente costuma representar. Quando a gente fala, por exemplo, num prisma triangular, em geral a gente representa aqui um triângulo, um outro triângulo que seja congruente a esse, né? E você liga os pontos correspondentes aqui, tá? Então, esse prisma reto trapezoidal, o trapézio que serve de base para esse prisma é esse trapézio que está aqui, tá? Então, a nossa altura do prisma, na verdade, é esse comprimento C que está aqui, porque se a gente fosse enxergar ele da maneira convencional, ele teria que estar girado e apoiado sobre essa base, uma vez que essa base é que é igual àquela base, essas são as bases congruentes, então isso é que é a altura do nosso prisma, beleza? Bom, deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai precisar. Então, beleza, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Então, ele está te dando essas medidas, ó. 20 metros de comprimento. Ele, inclusive, destacou aqui, ó, que o comprimento é esse C. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, o comprimento do silo. 2 metros de altura. Então, a altura do silo é esse H, que está aqui, ó. Então, isso aqui é o 2 metros. 6 metros de largura de topo. Então, a largura do topo é o Bzão, é aquele que está ali. Então, isso daqui é 6 metros. E 20 metros de comprimento. Então, o que a gente não tem aqui é só o Bzinho, tá? Para cada metro de altura do silo, ou seja, para cada metro que você tem aqui nessa altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, olha só, vou marcar isso aqui. Para cada metro de altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. A largura do topo era aquele Bzão, e essa largura do topo, para cada metro de altura tem meio metro a mais de largura do topo, que é esse que está aqui, do que a largura do fundo. Traduzindo, tá? Para não ficar mais complexo ou mais complicado do que realmente é. Se essa altura fosse 1 metro, como aqui tem 6 metros, para cada 1 metro que você tivesse aqui, você reduziria esse comprimento em meio metro. Foi o que ele disse aqui. Então, se você andasse aqui, por exemplo, só 1 metro para baixo, isso reduziria de 6 metros para 5,5. Como essa altura é 2 metros, então você vai andar mais 1 metro para cá, você vai ter que reduzir essa largura do topo, porque é estranho, porque ele chamou, aliás, desculpa, a largura de fundo que está aqui, você vai ter que reduzir essa largura de fundo em mais meio metro com relação ao que estava aqui. Logo, esse Bzinho, ele vai ser 5 metros, beleza? Então, esse Bzinho é 5 metros, o Bzão, que é a largura do topo, é 6 metros, porque a cada metro de altura você diminui meio metro nesse comprimento, beleza? Ou aumenta, dependendo de onde você está indo, né? Aqui ele falou que você coloca meio metro a mais quando você anda daqui para cá, mas a gente teve que andar ao contrário porque a gente tinha essa informação e não essa, beleza? Mas, enfim, acho que essa parte é tranquila. Bom, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Como ele quer saber a quantidade máxima de forragem em toneladas, então, para a gente achar essa relação, a gente tem que descobrir qual é o volume desse silo em metros cúbicos. Então, para descobrir o volume desse silo, então o volume do silo, o que a gente vai fazer é pegar a área da base e multiplicar pela altura, colocar assim, a área da base do silo multiplicada pela altura do silo, beleza? Porque o silo é um prisma. Qual é a área da base do silo? Isso aqui é a área de um trapézio. E qual é a altura do silo? A altura do silo é aqueles 20 metros, né? Que é representada ali pela letra C, correto? E a área do trapézio, né? Como a gente está lidando aqui com o trapézio, que é assim, ó, ele tem essa base 6, essa base 5 e a altura valendo 2, então a área de um trapézio é sempre base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a gente vai ter que a área da base desse silo, que é essa base que está aqui trapezoidal, vai ser base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Tudo isso multiplicado agora pela altura do silo, que é de 20 metros. E como aqui está tudo em metro, né? A gente não tem que se preocupar muito com as unidades de medida, então esse volume vai estar em metros cúbicos. Corto 2 com 2, isso aqui fica 11 vezes 20 metros cúbicos.
Logo, isso aqui vai dar 220 metros cúbicos. Cuidado, um dos principais distratores aqui é justamente aquele 220, só que a gente ainda tem que fazer uma substituição aqui, isso é muito comum nessas questões de geometria espacial. Cada 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo, beleza? Então, para 2 metros cúbicos, você teria 1 tonelada. Então, para 220 metros cúbicos, note que daqui para cá, você pode fazer uma regra de 3 se quiser, mas é até mais simples do que isso. Note que daqui para cá, você multiplicou por 110, né? Então, daqui para cá, basta você também multiplicar por 110. E aí você vai ter 110 toneladas. Ou então, percebe que essa quantidade é o dobro dessa, então essa também tem que ser o dobro dessa, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, o dobro de um número ser 220 significa dizer que aquele número é 110. Então, são 110 toneladas, alternativa correta, letra A. Questão aqui de volume de prisma. Questão 145 da prova do Enem 2016, primeira aplicação, uma questão da habilidade 6. Novamente, a habilidade 6 está muito ligada à projeção ortogonal, e aqui a gente vai ter mais uma questão de projeção ortogonal, uma questão difícil, inclusive, de projeção ortogonal. Projeção ortogonal no plano alfa, que é esse plano que está aqui, do caminho traçado no globo pode ser representada por... Então, vamos ver. A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sobre um mesmo paralelo. Então, quando ele fala em paralelo, é porque essa circunferência que está ali, ela é paralela a esse plano alfa. E os pontos B e C sobre o mesmo meridiano. Esse meridiano ele vai ser perpendicular a esse plano alfa. É traçado um caminho do ponto A até C pela superfície do globo, passando por B. Então, você tem aqui um caminho de A até C, passando por B. De forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo que passa por A e B, e o trecho de B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador da figura, que é essa linha que está aqui. Beleza? Ele quer saber a projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo, e ele quer saber como que isso pode ser representado. Aqui a gente tem ótimos distratores, porque, por exemplo, você pode enxergar como distrator essa letra B, pensando que isso aqui é uma reta, isso aqui que é um segmento de reta, né? E que ele também é um segmento de reta. Ou você também pode enxergar a letra A, porque você consegue, né, meio que visualizar que isso aqui vai ter uma curvinha, já que é um globo terrestre, é uma esfera. Isso aqui também vai ter uma curvinha, então você poderia enxergar isso. Mas, de novo, galera, esses que são muito óbvios, em geral, estão errados, porque o que ele quer mesmo na projeção ortogonal é você projetar com relação a um determinado plano e não o que você está vendo de frente. Então, em geral, ele quer projetar num plano que está aqui embaixo. Então, o que você vê de frente, geralmente, não é a resposta. Tá? E nesse caso, eu vou até ter que fazer aqui um desenho bonitinho, tá? Para não ficar... enfim, para ficar entendível, porque senão vai ficar meio ruim de vocês entenderem. Então, vou aumentar aqui mais um pouquinho. Tá, beleza. E, bom, vamos lá. Esse plano alfa, tá? Se você pensar, por exemplo, na linha do equador, vamos que eu pegue aqui e marque de vermelho essa linha do equador, beleza? Você tem aqui uma circunferência, né? Que é, inclusive, a circunferência máxima dessa esfera. Beleza? Porque é a circunferência que passa pelo centro dela. Então, a linha do equador é uma dessas circunferências ou círculos máximos da esfera. Então, quando você fizer a projeção ortogonal, esqueçam esse diâmetro que está aqui, tá? Faço só a projeção ortogonal dessa circunferência. Quando você projetar essa circunferência ortogonalmente no plano alfa, você está projetando cada ponto dela e ela vai acabar descendo aqui, ela vai fazer isso, né? E essa vai ser a maior circunferência que vai ser determinada aqui, ok? Já quando você pensar nessa outra circunferência aqui, tá? Que é esse paralelo em que está ali o AB, quando você projetar isso aqui ortogonalmente, aqui talvez não tenha ficado muito bom, mas essa circunferência, deixa eu até fazer ela um pouquinho menor de propósito aqui, essa circunferência ela tem que ser um pouco menor do que a da linha do equador, porque a da linha do equador é mais externa do que essa daqui, ok? E por fim, depois eu vou fazer um desenho um pouco melhor aqui. Então, vou deixar só isso aqui, ó. Aqui você teria uma circunferência vermelha, tá?
Aqui você teria uma circunferência azul, beleza? E quando você pegar o ponto C, ele vai estar num paralelo, que eu vou colocar aqui uma circunferência verde, e essa circunferência ela é menor do que a azul e menor do que a vermelha, porque isso aqui é a linha do Equador, correto? Então, se é a linha do Equador, é a circunferência máxima. Esse paralelo que está aqui de azul, ele tem um irmão, um gêmeo, digamos assim, aqui em cima, beleza? Porque esses dois paralelos eles vão estar numa mesma latitude ali, né? 30 graus, 20 graus, não importa muito, ok? E esse verde, ele teria um gêmeo que seria esse daqui de baixo. Então, esse verde ele vai estar menorzinho do que o azul, que por sua vez vai ser menor do que aquele vermelho, ok? Então, se a gente fosse desenhar isso aqui lá no plano alfa, fazendo essa projeção ortogonal, você teria o vermelho aqui, o azul, ele ficaria aqui por dentro do vermelho, vai ficar bem feio aqui o meu desenho, mas não importa, que eu vou fazer um melhor já já. E um verde que vai estar aqui por dentro daquele azul, correto? E aí agora o que a gente vai tentar fazer é enxergar esse desenho por cima, tá? Então, enxergando esse desenho por cima, e agora vai ficar mais interessante, você tem esse círculo aqui, que é o círculo vermelho, você vai ter o azul, um pouquinho menor e concêntrico, tá? Concêntrico é que tem o mesmo centro, então vou diminuir aqui um pouquinho para colocar ele aqui dentro, ok? Então, esse daqui vai ser o azul, não isso daqui, né? Vou tirar aqui o branco, o stroke que vai ser azul, beleza? E por fim a gente vai ter um verde, então, vou copiar aqui, colar o verde, um pouquinho menor, deixa eu só diminuir ele aqui um pouquinho, para ficar aqui dentro. Ok, e esse daqui vai ser o verde. Deixa eu até fazer um pouquinho mais forte aqui para a gente enxergar melhor, beleza? Então o que a gente estaria vendo ali de cima seriam essas três circunferências concêntricas aqui, beleza? Então vamos lá. Se você está indo de um ponto A a um ponto B, na verdade você está percorrendo, como você está indo por fora desse globo terrestre, você não está percorrendo uma linha reta. Você está saindo desse ponto que estava aqui, que é o ponto A, e você está percorrendo esse caminho aqui, ó. Você está vindo aqui por cima até chegar naquele ponto B, beleza? Que vai estar mais ou menos aqui. Então, quando você fizer essa projeção ortogonal vai ser correspondente mais ou menos a um caminho assim, ó. Você vai ter aqui um ponto A, né, a projeção dele, né? E aí você vai percorrendo esse caminho. Vou até chamar de A', só para saber que é a projeção daquele ponto A. Então, aqui vai estar o A'. Então, você vai percorrer aqui essa circunferência, ou esse arco de circunferência, até chegar aqui num ponto B. Beleza? Quando você chegar nesse ponto B, você vai percorrer agora um caminho que ele vai seguir um meridiano. Então, ele vai fazer isso aqui, por fora da esfera. Beleza? Só que vamos lá, galera. Quando ele vier desse ponto para o ponto C, em algum momento ele vai ter que passar por um ponto aqui que eu vou chamar de um ponto D, que vai estar na linha do Equador, porque para sair de B e chegar lá em C, ele vai ter que fazer isso, né? Peraí que vai ficar meio grande, vou fazer com a tampa da caneta. Então, para sair desse ponto B e chegar lá no C, o que ele vai fazer, pensando numa esfera, é mais ou menos isso, ó. Ele vai vir para cá e depois ele vai entrar naquela esfera para chegar naquele ponto C. Então, nessa saidinha aqui dele, como ele está vindo de uma circunferência menor para uma circunferência maior, ele está meio que se afastando do centro. Então, é como se esse ponto D vermelho ele estivesse aqui, ó, tá? Na nossa projeção ortogonal. Então, para sair do B para o D, ele vai primeiro se afastar do centro daquelas três circunferências concêntricas, vai vir aqui para esse ponto D. E depois, quando ele for entrando de D para C, ele vai passar por um outro ponto que está aqui, que poderia ser tipo um B', que seria um simétrico daquele B, né? Ele vai se afastar do centro, porque ele está indo para uma circunferência maior, e depois ele vai começar a entrar, passando de novo pelo que seria o equivalente ao ponto B naquela projeção ortogonal, e depois ele continua entrando porque ele está indo para uma circunferência menor, que é essa circunferência verde, até que ele chegue ali num ponto que seria o nosso C', que seria a projeção ortogonal daquele ponto C. Beleza? Então, o desenho que vai ser formado, por mais complicado que isso pareça, e é complicado mesmo, é chato você visualizar isso, é o que está representado aqui na letra E. Ele sai do ponto A, seguindo um arco de circunferência. Então, quando você projetar isso aqui, você vai ter um arco de circunferência como esse, que também poderia ser o da letra D, tá? Só que depois, para sair do ponto B e chegar no ponto C, ele vai
se afastar daquele centro das 3 circunferências, porque ele está fazendo isso na esfera, então ele está se afastando, né, porque está indo para uma circunferência maior do que a que ele tinha antes. Então ele vai daqui para cá, depois ele se afasta até chegar no que seria aquele ponto D, depois ele vai se aproximando do centro da esfera, inclusive se ele continuasse subindo até chegar lá no extremo, lá do polo norte, quando você fizer essa projeção ortogonal do polo norte seria justamente o centro daquelas 3 circunferências concêntricas. A gente sabe que não é uma esfera perfeita, né, perfeitamente, tal, a Terra, mas enfim, digamos que fosse, então esse extremo norte que a gente teria aqui, se você fizesse a projeção ortogonal, ela coincidiria exatamente com o centro daquelas circunferências, beleza? De novo, uma questão bem puxadinha aí. Questão 161 do caderno cinza, do Enem 2017, primeira aplicação. Uma questão da habilidade 6 que não está ligada à projeção ortogonal, mas continua ligada a uma movimentação tridimensional que está sendo representada num espaço bidimensional. Então, a padaria está representada pelo ponto numerado com. Então, o menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa, que é esse mapa aqui, com pontos numerados. Então, você tem aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, etc. Que representam 5 locais de interesse entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto que você se encontra, representado pela letra X, então ele está aqui inicialmente, ande para oeste, inclusive tem aqui uma rosa dos ventos, tá? Então, o oeste é o O, então ele vai andar aqui para oeste. Vire à direita na primeira rua que encontrar. Então, se você é a pessoa que está andando nesse sentido, se você tem que virar para a direita, você vai ter que virar para cá. Então, vire à direita na primeira rua que encontrar. Siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. Então, agora, se você está andando assim, a sua esquerda está para cá e ele diz que a padaria estará logo a seguir. Então, a padaria está representada pelo ponto numerado com 1. Alternativa correta, letra A. Questão simples, rápida, sem nenhum grande pega, sem nenhuma grande interpretação, só você ter uma visão, né, espacial ali do que está acontecendo. E é uma daquelas questões que você tem que resolver em 1 minuto para que você tenha tempo ou ganhe tempo para resolver as outras questões mais complicadas da prova. Beleza? Questãozinha do simulado do SAS agora, que diz o seguinte: a escada, inicialmente estendida no chão, como está aqui, foi dobrada de tal forma que a extremidade A, que é essa extremidade, deslizou 2 centímetros. A quantos centímetros do chão ficou a articulação C? Então, uma escada com 29 decímetros de comprimento e uma articulação central C, então se ela é central, né? Esses 2 comprimentos aqui são iguais. Possui a extremidade B fixa no chão e a extremidade A móvel, conforme mostra a figura a seguir. Então, a escada inicialmente estendida no chão, foi dobrada de tal forma que a extremidade A deslizou 2 centímetros. A quantos centímetros do chão ficou a articulação C? Ele quer saber essa alturinha que está aqui. Vamos chamar essa altura de H. Ok? Só que, bom, galera, 29 decímetros, né? Lembrando lá que a gente tem metro, depois decímetro, depois centímetro, depois milímetro, tá? Então, se a gente está pensando aqui em 29 decímetros, se eu quero colocar tudo para menor medida, para evitar ficar trabalhando com vírgula, então de decímetro para centímetro a gente tem que multiplicar por 10. Então 29 decímetros é a mesma coisa que 290 centímetros. Então vou cortar aqui, vou substituir por 290 centímetros. Se eu desloquei 2 centímetros, então isso aqui tudo vai ser 288 centímetros. E pela construção, como esse ponto C ele é central, então essa hipotenusa é igual a essa altura é comum a esses 2 triângulos retângulos que estão aqui, então se eles têm o mesmo cateto e uma mesma hipotenusa, o outro cateto vai ser também igual. Como isso aqui tudo é 288, então aqui é 144 centímetros, aqui também é 144 centímetros, e como o comprimento total era 290 centímetros, quando eu dividi isso por 2, vai dar 145 centímetros. Logo, fazendo Pitágoras aqui, a gente vai ter que h² mais 144 ao quadrado é igual a 145 ao quadrado. E aqui tem uma sacada muito boa para minimizar a álgebra, né, as contas que você tem que fazer aqui, que é o seguinte:
você joga 144 ao quadrado para lá, vai ficar 145 ao quadrado menos 144 ao quadrado. Isso é uma diferença de quadrados, né? É algo da forma a quadrado menos b quadrado. Então, você pode reescrever isso como a mais b. A menos b, produto, né? Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença dos dois termos. Então, isso aqui vira 145 mais 144, que multiplica 145 menos 144. Essa é a altura ao quadrado. Isso é ótimo porque, como esses dois números são consecutivos, a diferença entre eles vale 1. Então, basta você fazer a soma, que vai dar 289, porque 289 vezes 1 é 289. E a raiz quadrada de 289, aqui ficaria mais ou menos a raiz de 289, que é mais ou menos 17. Como é um comprimento, não faz sentido você pensar em altura negativa. Então, como a altura tem que ser positiva, a única solução possível é o h igual a 17. A alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Questão 167 da prova do Enem 2017, segunda aplicação, uma questão da habilidade 9. Então, aqui começa, no comando, a escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo. Bom, então vamos ver lá. Um fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTU, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTU para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir encontram-se as 5 opções de aparelhos, são essas aqui. Vou até anotar logo essas informações para a gente não se perder, já que tem muito dado aqui já. Então, você tem que colocar 800 BTU hora por metro quadrado, mais, isso aqui até 2 pessoas no ambiente, né? Então, até 2 pessoas, mais 600 BTU hora por pessoa e por aparelho eletrônico emissor de calor. Beleza? Então, por aparelho eletrônico emissor de calor também. Ok? O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas, ou seja, como tem 2 pessoas nesse ambiente, eu já vou ter que ter aqueles 800 BTU, né, por metro quadrado para aquelas 2 pessoas, mais uma centrífuga que emite calor. Bom, então se eu tenho um aparelho eletrônico emissor de calor, então eu vou ter que adicionar depois 600 BTU hora. Beleza? O laboratório tem a forma de um trapézio retângulo, né? Então tem 2 ângulos retos aqui, com as medidas apresentadas na figura. Então, basta você calcular essa área, multiplicar por 800, né? Já que essa quantidade é a quantidade por metro quadrado, e somar com aqueles 600 BTUs que a gente tem ali. Beleza? Para calcular a área do trapézio, você pode fazer a forma mais clássica, né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, ou então, também é útil, né, em algumas situações, vou fazer aqui só para a gente poder lembrar, você pode quebrar essa figura em outras figuras mais agradáveis. Por exemplo, aqui você tem um retângulo que tem dimensões 3 por 4, então ele vai ter 12 metros quadrados, essa região que está aqui. E esse triângulo que está aqui é um triângulo retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Esse cateto é 0,8 metros, porque aqui o todo é 3,8 e essa parte é 3, então ali em cima é 3, sobra 0,8. E essa alturazinha é 4. Então, essa área aqui vai ser cateto vezes cateto sobre 2, corta aqui, fica 2, 2 vezes 0,8, 1,6 metros quadrados. Então, a área total é de 13,6 metros quadrados, e aí essa quantidade, né, de BTUH que a gente vai precisar, então vou colocar aqui o total de BTUH, vai ser dada por aqueles 800 multiplicados, né, pelos 13,6 metros quadrados que a gente tem aqui, mais aqueles 600 BTU por aquele aparelho eletrônico que emite calor. Ok? Para fazer esse produto aqui, primeiro eu jogo os zeros, né, para poder deslocar a vírgula, então fica 8 vezes 1.360, mais aqueles 600. 8 vezes 1.360. Você pode, se quiser, ir multiplicando de 2 em 2, já que o 8 é 2 ao cubo, né? Então, aqui ficaria 4 vezes
2.720, se você quiser ir fazendo dessa forma, né? Ou então já multiplica direto por 8, meio que tanto faz. Depois multiplica por 2 de novo. Então, esse aqui fica 5.440. E aí, multiplicando por 2 de novo, vai ficar 10.880, mais aqueles 600. Isso aqui vai dar 11.480. Beleza? Então, você precisa de 11.480 BTU hora. E aí ele fala o seguinte: para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica, desde que ele atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. Então, óbvio, ele poderia comprar esse, porque ele serviria, mas ele quer o de menor capacidade térmica que atenda essa condição. Então, de menor capacidade térmica dentre esses 5, que atende aquela condição dos 11.480 BTU hora, é o tipo 3, que tem 11.500 BTU hora. Alternativa correta, letra C. Beleza? Então, uma questãozinha de áreas, basicamente, né? E de interpretação, porque tinha muita informação, então sempre é importante você ir reescrevendo essas informações principais para não se perder aqui durante a resolução. Bom, galera, mais uma questãozinha do SAS, tá? Dos simulados do SAS. Ele quer saber qual deve ser o raio desse furo cilíndrico, esse furo que está aqui. Ele fala que técnicos tomam 3 bastões cilíndricos de mesmo raio R, que são esses 3 bastões aqui, que são fixados com solda, formando um conjunto. Eles querem introduzir esse conjunto em um furo cilíndrico de uma outra peça com formato exposto na figura abaixo, de modo que não haja folga. Qual deve ser o raio desse furo cilíndrico, ou seja, desse furo que está aqui? Como esse vídeo já está ficando muito grande, para poupar um pouco do tempo de vocês, eu já deixei pronta essa resolução, tá? O desenho que a gente precisaria fazer aqui, então só vou clicar aqui e vocês vão ver a mágica acontecendo. Beleza? Então, bom, olha só, explicando aqui para vocês rapidamente, aqui por fora, deixa eu fazer aqui essa circunferência só para ficar claro. Então, deixa eu só tirar aqui o preenchimento dela, beleza? Então, aqui você tem uma circunferência, que vai estar tangenciando, né, essas 3 circunferências menorzinhas aqui. Esse é o nosso furo cilíndrico. Bom, não vai ficar perfeito aqui, mas enfim, tá bom dessa forma, eu acho. Então você tem aqui esse furo cilíndrico, esses 3 bastões, né, que vão ser introduzidos ali naquele furo cilíndrico. E como eles são tangentes entre si, né, já que não pode ter folga, eles vão estar sempre agrupados ali, a saída, sempre que você tem cilindros que se tangenciam, é a mesma. Tá? Porque tem uma propriedade, né, de circunferência. Quando você tem uma circunferência, você passa aqui uma reta tangente. Então, quando você liga o centro a esse ponto de tangência, aqui forma 90 graus. Então, se você tem duas circunferências, né, e você faz esse segmento, depois liga esse outro centro a esse segmento, então esse raio e esse raio vão estar obrigatoriamente alinhados, né, se você passa uma reta pelo ponto de tangência. Então, a ligação desses 2 centros sempre vai corresponder à soma dos raios daquelas 2 circunferências, né? E aí essa construção ela é utilizada em várias questões que envolvem circunferência, que é esse desenho que está aqui. E aí é que você vai formar, né? Quando você unir esses 3 centros das 3 circunferências, das menorzinhas, né, dos bastões, você vai formar um triângulo equilátero, porque cada um desses triângulos tem lados 2R. E esse ponto central, que é o centro da circunferência maior que está ali, né, até pelo próprio equilíbrio aqui dessa figura, né, de qualquer maneira que você rotacionar, esse ponto central, enfim, ele vai ter que estar aqui interno, né, a esse triângulo aqui. Então, quando você pega esse ponto aqui, por exemplo, e você quer descobrir qual que tem que ser o raio desse furo cilíndrico, esse raio do furo cilíndrico que está aqui, ele nada mais vai ser do que esse comprimento, que é o raio desse bastão que está aqui, mais esse comprimento aqui que eu coloquei em laranja, beleza? Só que esse comprimento que está aqui em laranja, como esse ponto aqui é o centro de equilíbrio, digamos assim, dessa figura, né? Então, nesse triângulo equilátero, esse ponto ele vai ser o baricentro, vai ser o incentro, vai ser o ortocentro, vai ser o circuncentro, né? E então você pode usar uma das relações que existem lá no triângulo equilátero, que é quando você pega esse ponto aqui, ele divide na proporção de 2:1, né, que é uma das consequências lá do baricentro, tá? E se ele divide na proporção de 2:1, então isso aqui, essa medida é o dobro dessa medida x,
E se essa medida é o dobro dessa, então você tem que esse comprimento ele equivale a 2/3 do total, porque ele vai ser 2x dividido por 2x mais x. Isso aqui é 2x dividido por 3x, que é a mesma coisa que 2/3. Beleza? Só que ele é 2/3 de quem? Bom, ele é 2/3 da altura desse triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Lembrando que esse L, que é o lado do triângulo equilátero, é aquele 2Rzinho que está ali. Ok? Então, por fim, a gente tem que aquele comprimento que está marcado ali de laranja, ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero, que é 2R raiz de 3 sobre 2. Quando você simplifica aqui o 2 com 2, vai ficar 2R raiz de 3 sobre 3. Né? Esse é esse comprimento que está aqui. Logo, o raio do furo ele é igual a esse raio vermelho que está ali, mais essa partezinha laranja, que é 2R raiz de 3 sobre 3. Quando você coloca esse R em evidência, ele multiplica aqui o 2 raiz de 3 sobre 3, mais 1, e aí a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? R que multiplica 2 raiz de 3 sobre 3 mais 1. Questão 163, da prova do Enem 2016, segunda aplicação, questão da habilidade 7. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são respectivamente iguais a. Então, o lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma pirâmide, como está aqui na figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Então, o que acontece aqui, galera? Olha só. Essa figura ela tinha 5 faces. Ela tinha uma base quadrada dessa pirâmide e 4 faces laterais. Então, um total de 5 faces. Note que quando você fizer essas seções aqui, quando você fizer, por exemplo, essa seção, essa piramidezinha que está aqui, ela vai embora. Então, o que vai acabar acontecendo é que cada um desses vértices aqui, o P, o Q, o R e o S, ele vai originar uma nova face, que não existia antes, sem se desfazer das 5 faces que já existiam antes. Então, você vai continuar tendo as 5 faces originais, só que agora cada um desses vértices vai gerar uma nova face triangular, beleza? Então, o que a gente tem aqui por enquanto são 9 faces, né? O F aqui é das faces, beleza? Sobre os vértices, como é que a gente pode olhar para esses vértices? Originalmente você tinha 1, 2, 3, 4, 5 vértices nessa pirâmide, só que agora esse vértice se manteve e cada um dos vértices aqui da base quadrada daquela pirâmide vai originar 3 vértices, porque quando essa região aqui sair, esse vértice P vai originar esse vértice aqui, esse vértice aqui e esse vértice aqui. Beleza? Então, o P vai dar origem a 3 vértices e o mesmo vai acontecer para o S, para o R e para o Q. Então, você vai ter aqui, ó, se a gente contabilizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque é 4 vértices, cada um deles originando 3. Então, já tem 12 vértices aqui, mais o vértice original daquela pirâmide. Então, você vai ter um total de 13 vértices. Beleza? Para as arestas, você também poderia fazer algo desse tipo, né? Você poderia contabilizar quantas arestas você tinha originalmente e depois perceber, né, que além das arestas que você já tinha originalmente, você vai gerar algumas outras aqui, tá? Nesse caso, a gente tinha originalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Além dessas 8 arestas, em que nenhuma delas foi desfeita, todas elas vão reduzir um pouquinho de tamanho, mas nenhuma vai ser desfeita. Além dessas 8 arestas, você vai ter cada vértice desse originando 3 novas arestas que não existiam antes. Então, você vai ter 12 novas arestas mais as 8 que já existiam, totalizando 20 arestas. Ou então, depois que você fez, por exemplo, face e vértice, você pode usar aquela fórmula de Euler, a relação de Euler, né, para poliedros convexos, que é V mais F igual a mais 2. E aí, você poderia, por exemplo, tendo descoberto face e vértice, você poderia ter feito 13 mais 9 igual a mais 2. Isso aqui daria 22 igual a mais 2. Você descobriria, por exemplo, que a quantidade de arestas é igual a 20. Note que para quaisquer duas medidas que você tivesse aqui, ou para quaisquer duas quantidades, né,
seja vértice-face, ou vértice-aresta, ou face-aresta, você conseguiria descobrir a terceira. Beleza? E aí, ele quer em ordem, né? Faces, que são 9, arestas, que são 20, e vértices, que são 13. Então, a sequência é 9, 20 e 13. A alternativa correta, letra A. Questão 144 do Enem 2013, primeira aplicação. Questão também da habilidade 9. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus Celsius e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. As Torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Cuidado que isso aqui vai ter um peguinha lá na frente. E elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Então assim, galera, não sei se isso aqui ficou muito claro, né, pela figura, mas você tem aqui um triângulo. Tá? Isso daqui é a altura desse triângulo, beleza? Essa altura AB foi o que ele te deu, que é 114 metros. Só que ele fala ainda que ela tem uma inclinação de 15 graus, mas é de 15 graus com a vertical. Então, essa inclinação, ela tem um certo ângulo formado com a horizontal e um certo ângulo lá em cima formado com a vertical. Então, cuidado, porque o 15 graus não está aqui embaixo, o 15 graus está aqui em cima, beleza? Bom, fazendo esse desenho aqui do lado, você vai ter um triângulo retângulo com um ângulo 15 graus. Isso aqui é 114 metros. E esse é o lado dessa base daquele prisma, e é uma base quadrada, então o que você quer descobrir é quanto que é o L ao quadrado, que vai ser essa área. E aí você, usando as relações de tangente, já que ele te deu o valor aproximado da tangente, você tem que tangente de 15 graus é o cateto oposto L dividido pelo cateto adjacente, que é 114. Logo, 0,26 é igual a L dividido por 114. Daqui a gente tem que esse lado L ele é igual a 0,26 vezes 114. Se você quiser evitar fazer essas continhas chatas, você pode pensar nisso daqui como sendo 26%. Porque 26% é a mesma coisa que você calcular 25% mais 1%, que são duas porcentagens agradáveis de você calcular, porque 25% é 1/4 e 1% é bem direto. Então, esse produto, se eu tivesse na hora da prova, eu ia fazer assim. Eu iria calcular essa conta exatamente assim, 114 dividido por 4 mais 1,14. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando 1/4 de 114, que corresponde a 25%, e aqui eu estou pegando 1% de 114, totalizando os 26%, que é aquele 0,26. Ok? Ou também poderia quebrar o 114 em 100 mais 10 mais 4 e aí fazer os produtos aqui para poder encontrar esse resultado. De qualquer forma, notem que eu estou usando aqui estratégias de cálculo mental, né, de quebrar o problema em porções menores para poder depois juntar. Vou fazer dessa primeiro e depois eu faço da outra que eu comentei. 114 por 4 é a mesma coisa que 57 por 2, porque eu estou dividindo por 2 em cima e embaixo, e 114 eu posso enxergar como 100 mais 14, 100 por 2 é 50, 14 por 2 é 7. Então fica 57 sobre 2. Mais 1,14, e 57 sobre 2, se fosse 56 sobre 2, daria 28, então aqui vai dar 28,5, mais 1,14, isso vai dar 29,64. Se eu tivesse feito quebrando o 114 em 100 mais 10 mais 4, apareceria aqui 100 vezes isso é 26, 10 vezes isso, 2,6, 4 vezes esse número, se fosse 0,25 vezes 4, isso aqui vai dar 1, né? Porque pensa, 25 centavos 4 vezes é R$1, mais 0,04, então daria 1,04, somando tudo isso aqui daria 28,6 mais 1,04, somando isso aqui daria 29,64, o mesmo resultado que estava aqui. E na verdade eu nem preciso calcular o L ao quadrado, né? Porque o L ao quadrado vai ser 29,64 ao quadrado, que é um número muito próximo de 30 ao quadrado, que é 900. Então, com certeza, é um número que é muito maior do que os 700 metros quadrados. Eu realmente nem fiz essa conta porque vai dar tipo 890 e alguma coisa, então não preciso muito fazer. É um número que com certeza vai ser bem próximo de 900.
Até porque se você só fizesse 29 ao quadrado, isso aqui é 20 mais 9 ao quadrado, 400, 2, 4, 36, 760, 861. Deixa eu fazer acho que é 841, deixa eu fazer aqui diferente. 30 menos 1 ao quadrado, 900, menos 60, 841. Então, mesmo que você fizesse só 29 ao quadrado, já daria 841, que também é muito maior do que o 700. Então, a alternativa correta aqui é a letra E.